sobre aí a ética médica, como o Sérgio falou, no mundo digital. E para me ajudar aqui a entender e responder aí o que pode e não pode, eu converso agora com o advogado Cássio Brant, que está aqui. Muito bom dia, Cássio. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço ao convite. Que bom ter você. Eu estou assustada com o tema, mas é muito bom ter você aqui para a gente esclarecer, né, e tirar as dúvidas. Eu quero aqui, ó, você pode participar mandando sua pergunta aqui no nosso WhatsApp, 319-8402-9756. Manda por escrito, coloca o seu nome, coloca o nome da sua cidade, para que a gente possa aí estar tirando aí as suas dúvidas. Cássio, o limite entre o permitido e o não permitido, ele é um limite muito tênue, que às vezes tem dificultado as pessoas, ou essas pessoas estão realmente muito sem limites mesmo? A própria questão da internet, ela dá uma falsa sensação em que se torna uma terra sem lei. Nós temos normas constitucionais que protegem a imagem, a honra e a intimidade das pessoas. Está na Constituição Federal, que este mês completou 30 anos. Mas são normas que vão ter impactos também em outros procedimentos, em questão até éticas e médicas. As pessoas, a sensação que as pessoas têm, que quando elas acessam a internet, fazem uma selfie, compartilham, é que é uma terra sem lei que pode tudo. Sim. E se esquecem que existem normas de proteção à intimidade, à privacidade, à imagem e à honra das pessoas. Então, nós temos que olhar em dois aspectos. Certo. Primeiro, o aspecto normativo, constitucional, e toda aquela pessoa que causar dano, ela é obrigada a ressarcir tanto no aspecto patrimonial quanto no aspecto moral. Não é virtual não, viu, gente? O dano não é virtual, é real. E nós temos médicos, né, que fazem isso, além desses impactos, né, que pode vir a causar dentro da esfera civil, de um processo judicial, temos normas do Conselho Regional de Medicina em que haverá sanções de advertência, suspensão, inclusive até retirando ele do quadro médico. Então, as pessoas têm que ter esse discernimento. O que é válido ao médico? Ele pode usar a internet com fins informativos, com fins de educação, mas não buscar um sensacionalismo, né, porque isso veda, de certa forma, a questão ética do profissional. Não é de bom tom um profissional ficar divulgando imagem de pacientes, né? Muitas vezes até sem o consentimento do paciente. Isso que eu ia comentar. Precisa ter autorização. Mas mesmo assim, há casos que, mesmo havendo autorização do paciente, não se pode divulgar. É vedado essa divulgação. Por exemplo, fotos do antes e o depois. Costuma acontecer muito nas questões de estética. Não se pode utilizar foto antes e depois, porque isso está causando um sensacionalismo e usando desse meio como se fosse uma situação que você está angariando, de certa forma, uma clientela. Sim. Esses procedimentos de colocar foto do antes e depois, você pode até usar por uma conferência médica, depois de autorizado pelo paciente, você levar para uma conferência médica, para fins de estudos, né, com outros médicos, etc. Mas não se postar isso dentro de uma rede social, né, para causar impacto ou agariar clientes. Se, por exemplo, o paciente posta o antes e o depois dele, e ele vai lá e reposta do paciente, ele pode? O grande problema da internet é que as pessoas compartilham, achando que no momento que foi divulgado na internet, já aquilo tá se liberado. torna público. Muitas vezes não. Às vezes você está postando uma coisa privada sua para o seu público. Grupo. Mas não autorizando que isso seja em massa. Isso pode ser um problema. Com certeza. As pessoas param e fazem as coisas sem a preocupação das consequências dos atos. Vão compartilhando a todo instante tudo que se vê na internet. Sim, sim. Porque ele acredita que no momento que um postou, a culpa ou a responsabilidade é daquele que postou. E se esquece que aquele que compartilha também tem uma responsabilidade civil aí. E cada um, por exemplo, tem gente que as redes sociais eles são abertas, tem outros que não. Sim. Então, vai variar, a gente não sabe
né? Qual que é a intenção? Às vezes ele tem um grupo seleto que ele queria compartilhar, não é para todo mundo, isso pode ser um problema mesmo. Sem dúvida. Muito comum, às vezes... E depois que você compartilha e o seu está aberto, vira terra de ninguém, né? Às vezes, vamos pegar um caso que hoje as pessoas usam grupos, né, no WhatsApp, etc. Chegou, vamos supor, um paciente autoriza aquele médico a usar aquilo para estudo, divulgar. Ele, às vezes, não vai divulgar isso porque não pode ser público, mas colocou ali dentro de um grupo de médicos que estão discutindo aquele caso, aí de repente mostra por questões de trocar informação. Um outro vai lá e pega aquela informação e compartilha. Isso não tornou público. Às vezes o paciente deu autorização para aquele médico, para aquele estudo, para um congresso ou trocar ideia com os colegas, mas não se tornar aquilo público ou compartilhado por outros médicos ou colegas quando não foi autorizado. Sim, é um risco, né? Sem dúvida, as pessoas têm que ter um cuidado e existe uma legislação médica para isso, vedando esse tipo de procedimento, né? Então, as pessoas têm que ter um bom senso, né? Eu gosto de lembrar, não sei se pode dizer, aquele caso que teve no Brasil famoso do médico que foi preso, inclusive, né? Houve uma moça que ele fez uma cirurgia e ele postava todos os procedimentos médicos que ele fazia primeiro, pela internet. As consultas eram feitas pela internet. É outra vedação. O médico não pode utilizar a internet para utilizar consultas, observar exames, etc. Isso é vedado no Conselho Regional de Medicina. Pode-se usar a internet, vamos supor, uma coisa emergencial. Às vezes ele deu um paciente, consultou com ele, às vezes está viajando e precisa de pedir, olha, o remédio está tendo esse efeito, às vezes por uma mensagem pode, uma coisa mínima e justificável. Mas não consultas constantes por WhatsApp. Às vezes o médico fala, quer uma receita, às vezes pede pelo WhatsApp, você deixa uma receita, alguma coisa, sem ter nem analisado o paciente. Isso sai fora do objetivo. Sem dúvida. E esse caso que houve no Brasil, desse médico, ele postava todos os procedimentos dele, ele fazia selfie dele fazendo procedimentos médicos, narrando, postava do antes e depois, assim, todas as situações que eram praticamente vedadas pelo Conselho Regional de Medicina, esse médico fazia. Vamos até aproveitar, então. Coloca aí a nossa primeira imagem aí sobre essa questão aí da ética. O médico coloca foto aí de feto na internet e causa revolta no Espírito Santo. Veja bem, olha a situação. Nós temos dentro do direito... No bloco cirúrgico, ele coloca lá o paciente ainda, né, aberto, aquele processo, mostra a imagem. E tipo a selfie, né? Assim, com o feto e ele tá... O que se coloca? Olha, os direitos de personalidade, quando a pessoa passa a ter direitos, é assim com o nascimento, com vida. Mas, independente se ele fosse um bebê que tivesse nascido e respirado e falecesse depois, os pais, né, eles têm responsabilidade sobre isso e tal. Nesse caso, um feto, olha a falta de... Primeiro, assim, ali você está lidando com vidas, com seres humanos, né? Provavelmente foi uma gestante que estava ali, passa por um sofrimento, um abalo emocional. Expõe-se o problema como se passasse por qualquer controle de ética, em respeito à questão até do ser humano ali. Entendeu? Então, obviamente, fere com questões de honra da pessoa, porque ainda que tenha acontecido essa situação, é uma situação que a pessoa não quer que se exponha àquela situação que ela foi. É algo íntimo, algo pessoal exatamente. Dela. E é uma conduta completamente fora do contexto, e esse médico seria até sujeito a... além da questão médica do Conselho Regional de Medicina punir, no âmbito civil, se a gestante ou os pais, né, desse bebê tivessem interesse em ajuizar uma ação aí por danos morais, inclusive. Teve um caso também na Argentina, queria que colocasse aí essa segunda foto. Equipe médica é afastada após publicar foto de cirurgia nas redes sociais na Argentina. Não, olha a foto da direita. Assim, a gente de frente para a TV. É uma selfie, literalmente. A galera tá lá
É aquilo que eu havia falado com vocês, é o sensacionalismo. Isso aí é uma questão sensacionalista, isso é vedado pelo Conselho Regional de Medicina e Conselho Federal de Medicina. Tem uma resolução médica vedando esse tipo de Aí eu sensacionalismo. pergunto, quando chega esse ponto, né, uma foto como essa, onde os próprios médicos estão ali, eles estão colocando o rosto deles, é falta de conhecimento, é falta de senso, o que está acontecendo? É como eu havia falado. Ou acha que não vai descobrir quem é? Se for uma questão científica, com via de promoção à sociedade para informar e educar, Sim. se pode. Agora, situações como essa, você vê que são sensacionalismos, Sim. porque isso quer causar impacto para a sociedade, e a selfie é quase uma autopromoção, né? Sim. Eu sou médico dessa cirurgia aqui. Isso não pode, isso é vedado. Isso aí, inclusive, é uma das coisas mais absurdas, né, da ética profissional do médico. Expor uma cirurgia de um paciente, ainda que essa tenha sido autorizada por ele, não dessa forma que foi colocada. Sim, sim. Banaliza, né? Algo tão sério, né? É a falta do senso, da empatia, de se colocar no lugar do outro também. Além da questão... Sim. Porque isso não é só uma questão de regulamentação, porque aqui a gente poderia falar norma constitucional, normas de direito civil, normas do Conselho Regional, mas é um outro lado. Humanamente falando, né? Falta de empatia, se colocar no lugar do outro que está ali também. Tem mais uma outra imagem que eu queria que você comentasse, Cássio. Lá, médicos postam na web fotos de pacientes durante cirurgia no Distrito Federal. Era o que eu acabei de falar com você. Exposição total, né? Olha lá, o paciente deitado. Esse tipo de procedimento só poderia ser, se autorizado pelo paciente, com intuito, se fosse alguma coisa para ser levado em pesquisa, congresso, apresentado alguma técnica que ele está desenvolvendo, etc., para estudo. A área médica, não uma rede social. Não rede social. Não rede social. E aí eu pergunto, por exemplo, o que as pessoas podem fazer? Quem observar isso, elas têm que avisar aonde? O que deve ser feito, Cássio? Tem que ser feito uma denúncia, né, ao Conselho Regional de Medicina. Esses médicos têm que ser chamados. E, inclusive, quando há esse sensacionalismo exorbitante, o Conselho, dentro de uma regulamentação do Conselho Regional, do Conselho Federal de Medicina, existe um procedimento em que ele deve tomar a medida de vedar esse tipo de comportamento. Então, se o médico reiteradamente utiliza de meios que ele está assim, autopromovendo, utilizando cirurgias, etc., que não com fim educacional e de prestar informação, ele pode ser, o próprio Conselho pode buscar meios para chamá-lo para criar um processo disciplinar. Observar se ele é reincidente, se Exatamente. não é... E o exagero, né, desse tipo de postagem. Ô Cássio, isso pode ser feito uma denúncia anônima? Não? Tem que identificar Tem ou que não? identificar, a pessoa tem que se identificar. Né? Mas o difícil na internet é o seguinte, às vezes a pessoa, da mesma forma que aparecem essas informações, Sim. elas, por um lado, elas podem desaparecer. Sumir. Então, a pessoa, antes de fazer, ela tem que resguardar muito bem essas provas. Tipo, tirar fotos. O mais sensato, a gente geralmente orienta a procurar um cartório de notas e fazer uma ata notarial, que é um instrumento em que o tabelião, ele tem fé pública, então ele vai narrar, olha, acessei o site tal, acessei a rede social tal, verifiquei essas imagens, compete, tal link daquele, porque até as questões de internet são bem questionáveis, Sim. Pode ter montagens, etc., e ali ele dá uma veracidade melhor. E aí é um conselho que eu faço antes da pessoa sugerir para essas provas não serem... Se perderem, né? Aquilo não ficar algo... Da onde que tirou isso? De onde que foi? São coisas que, às vezes, pode acontecer, né? Sem dúvida. E notícia chega rápido, né? É a questão da internet. O mecanismo hoje, com a tecnologia, a proliferação é muito mais rápida. O impacto que você tem na internet é muito maior, porque chega a questão de dias, horas, dependendo da situação, ela já, é o que o pessoal fala, viralizou na internet, o impacto e o dano, tanto patrimonial que a pessoa possa vir a ocorrer em razão disso, como aspectos morais também, né? Essas questões de divulgação de imagens não autorizadas pelas pessoas ou que causem esse mal-estar. Esse tipo de imagem também, além
Cássio, de ser algo que expõe a pessoa, tem determinadas imagens que são chocantes, né? Sim. Elas são fortes para a gente ver. E isso fica acessível a qualquer pessoa de várias idades também diferentes. Isso também é algo forte, né? Olha, geralmente, há casos, às vezes o médico... Eu já vi o relato de um caso de médicos, socorristas, que faziam esse negócio todo e o corpo estava praticamente... Desfeito lá. Desfeito, a pessoa filmando aquilo. E às vezes divulga o acidente para um colega. E aquilo vai tomando uma dimensão. A grande dificuldade dessas questões todas é descobrir e identificar a raiz. Mas, como eu repeti, o fato de compartilhar já também é uma conduta que é vedada, porque você, querendo ou não, você está agindo para que esse tipo de informação esteja circulando. Então é interessante as pessoas que estão assistindo entenderem que tanto quem começou quanto quem compartilha, exatamente, ele está sendo conivente e ele pode também ser punido. Não dentro do Conselho Regional de Medicina, porque não é, muitas vezes aquela pessoa não é médica, mas uma pessoa comum, que não é, né, que não é da área profissional, está compartilhando, pode estar fazendo a mesma questão. Ela está, de certa forma, ela está colaborando para que cause algum prejuízo para aquela pessoa ou a família que é vítima de uma situação dessa. E às vezes a pessoa nem tem noção, nem imagina, interessante, vou mandar. E isso é muito sério. Seríssimo. E é o que eu repito, a ideia que as pessoas têm, que já que não fui eu que filmei, eu não tenho responsabilidade nenhuma. É tão responsável quanto aquele que iniciou, porque está fazendo o mesmo dano, o mesmo sofrimento e o mesmo constrangimento àquela pessoa. Uau. Então, eu queria que você deixasse as suas considerações finais para essa câmera, né, para o pessoal que está assistindo. O que a gente deve ficar atento? Você acha que o paciente, às vezes, ele já deveria, às vezes, comentar com médicos? Ou ele pode ficar com receio? Será que eu posso falar? É importante? O paciente tem que ter noção que a imagem dele, o procedimento cirúrgico, só cabe a ele autorizar ou não. É uma questão preliminar. Sim. O médico não tem que passar esse tipo de informação, não tem que divulgar essas fotos. Sim. Cabe ao médico, se for interesse para fins científicos, sim pedir autorização para que se possa divulgar essa imagem. E quando eu falo imagem, às vezes as pessoas ficam ligadas muito à imagem do rosto, que se identifica a pessoa. Não, partes do corpo, né, braço, perna, nariz, o que for, são também considerados como direito de imagem, né? Então não pode ser divulgado, nem que o rosto esteja ali, olha, esse rosto é de fulano ou não identifique, sim, mas partes do corpo também estão nesse conjunto de imagens que não podem ser divulgadas. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.